Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise aprofundada trazida pela Ford College. Hoje, a gente vai dar um mergulho de cabeça no ecossistema e avançar mais um passo na nossa jornada de transição da EVM para a SVM, a incrível máquina virtual da Solana. Bom, essa sessão aqui é o que eu gosto de chamar de a tradução do alquimista. Sabe por quê? Porque é literalmente aqui que aquelas métricas brutas de servidor, que muitas vezes parecem uma bagunça indecifrável, se transformam em puro ouro para nossa arquitetura. O nosso roteiro de hoje é super direto, tá? A gente vai começar com uma recapitulação rápida, depois vamos mapear esses papéis para configurações reais. Na sequência, vamos passar por um fluxo de trabalho bem prático, ver como automatizar nossa nota de síntese e, para fechar com chave de ouro, consolidar os princípios essenciais disso tudo. Basicamente, é o caminho das pedras para sair da confusão dos dados até uma síntese limpa e totalmente acionável. Então, vamos começar conectando os pontos. Se vocês lembrarem da nossa última análise sobre estratégias de implantação e interação RPC, a gente coletou um mar de dados, certo? Mas para dar sentido a todos esses diagnósticos, a melhor estratégia é meio que personificar essas máquinas. Imagina só, os nós de arquivamento são como se fossem os historiadores super lentos e metódicos. Eles levam um tempão para escavar dados antigos e a CPU deles engasga rapidinho. Já os nós de consenso são aqueles executivos estressadíssimos, sabe? Trabalhando sem parar na rotação de líderes e a última coisa que eles querem é alguém batendo na porta para interromper. E os nós RPC? Esses são as recepcionistas que falam rápido. Elas lidam com um volume absurdo de perguntinhas curtas sobre o estado da rede o dia todo. Cada um desses papéis tem restrições completamente diferentes e, claro, isso muda o jogo na hora de configurar o serviço RPC. E isso nos leva à parte onde a mágica realmente acontece. Chega de ficar só na teoria das métricas. Agora é hora de colocar a mão na massa e traduzir o que a gente aprendeu sobre essas personalidades dos nós em um arquivo de configuração JSON real e agnóstico de gateway. O grande segredo para gerenciar todo esse fluxo de requisições é separar em pools diferentes. Para nossa recepcionista rápida, ou seja, o front-end RPC, a gente joga a concorrência máxima, o nosso max_concurrency, lá para cima. Um limite de 200 cai super bem aqui. Por quê? Porque esse nó é um monstro para resolver pedidos curtos. Ele consegue malabarizar dezenas de solicitações ao mesmo tempo sem suar a camisa. Agora, para as outras máquinas, a história muda. A gente precisa ajustar o tempo limite de leitura e a política de tentativas com muito carinho. Para os nossos historiadores lentos, os nós de arquivamento, a gente dá um tempo limite generoso, tipo uns 5.000 milissegundos. Eles precisam de espaço para pesquisar naqueles discos enormes. Em contrapartida, para os executivos de consenso, a política de retries tem que ser rigorosa. Pensa comigo, não faz sentido nenhum ficar bombardeando um nó que já está ocupadíssimo lidando com uma rotação de líder só porque deu um errinho temporário, né? Para organizar tudo isso, o roteamento explícito entra em cena como um guarda de trânsito da nossa arquitetura. Chegou uma consulta histórica gigante, o roteamento aponta direto para o historiador lento. É uma perguntinha de estado super rápida, vai para a recepcionista ágil. Isso blinda os recursos de cada máquina com base exatamente naqueles diagnósticos que a gente estava analisando agorinha. Bom, e como é que a gente implementa isso na prática, no dia a dia do desenvolvimento? É aí que entra o nosso fluxo de trabalho de 5 passos para criar uma síntese perfeita. É aqui que a gente espreme as descobertas operacionais até sobrar só o sumo. Passo 1. Você coleta todos os relatórios de depuração. Passo 2. Filtra as métricas que realmente importam para a gente, tipo a profundidade da fila. Passo 3. Classifica cada métrica pelo papel do nó que a gerou. Passo 4. Assumir, o que significa criar suposições reais e que possam ser ativamente testadas. E o passo 5. Cravar uma linha de base concreta. Seguindo essa receitinha, aquele oceano de dados caóticos de servidor, de repente, começa a fazer todo o sentido. Mas olha, convenhamos, fazer toda essa tradução de métricas na mão, toda a santa vez, além de ser um porre, abre uma brecha gigante para erros. Por isso, transformar isso num exercício de código é o que traz previsibilidade para o jogo. Então, a gente usa um scriptzinho super simples em Node.js, vamos chamar ele de synthesize.js. Ele lê aquele relatório de depuração JSON gigante e cospe um rascunho de forma automática. Sabe qual é a grande sacada aqui? Ao automatizar isso, a gente arranca pela raiz qualquer viés subjetivo. Acaba aquela história de eu acho que a latência está alta. A gente passa a ter um ponto de partida consistente, puramente orientado por dados, para desenhar a nossa arquitetura. E no final, esse script entrega 4 componentes de ouro: a linha de base do sistema,
as nossas suposições, os sinais de observabilidade que a gente precisa priorizar e as perguntas que ainda estão em aberto. Juntas, essas 4 peças formam uma nota de síntese incrivelmente poderosa. E pode anotar aí, ter essa síntese na mão é o pré-requisito absoluto para a gente conseguir mergulhar e avaliar os padrões RPC no nosso próximo passo. Nós já estamos chegando nos finalmentes, mas antes de fechar o nosso terminal hoje, a gente precisa cimentar as 3 regras de ouro da arquitetura de clientes SVM que guiaram tudo que construímos até aqui. O primeiro princípio, e de longe o mais crucial de todos, é este. Papéis ditam contratos RPC. É a pura verdade. Se você tratar todos os nós da mesma maneira, a performance vai ser um desastre, não tem jeito. Quando a gente entende que cada papel de nó produz resultados diferentes e tem custos diferentes, fica óbvio o porquê de um roteamento inteligente e de limites de tempo serem essenciais. O nosso segundo princípio é: métricas devem virar suposições falsificáveis. Sabe, simplesmente olhar para uma tela e constatar, nossa, a latência está alta, não serve para nada. A gente tem que pegar esse número e criar uma hipótese de design. Algo do tipo, se eu aplicar X, a latência cai para Y. Tem que ser algo que a gente possa testar num experimento de verdade, para provar que funciona ou descartar de vez. E o terceiro princípio, priorize os sinais vitais de observabilidade. A gente precisa manter o radar ligado nas métricas que deduram o estado real do sistema, como a profundidade da fila RPC e aquela latência do nó de arquivamento no percentil 95. Ficar de olho nisso é o que garante que a gente não vai quebrar os acordos de nível de serviço dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, impede que os nossos servidores de back-end entrem em colapso total. Para amarrar tudo isso de um jeito bem prático, olha só que exemplo brilhante de uma pergunta em aberto que o nosso script pode gerar. O cache no nível do gateway vai conseguir reduzir a carga de CPU do nó de arquivamento em mais de 50% para consultas repetidas? Isso é maravilhoso, porque além de atiçar nossa curiosidade técnica, ela já desenha o escopo exato do experimento rigoroso que a gente vai precisar rodar na nossa próxima fase. E com isso, a gente fecha esse nosso ciclo de hoje. O último passo é super simples, mas fundamental. Salvar todo esse ouro que a gente extraiu em um arquivinho de texto, o nosso rpc-pattern-inputs.txt. Ele é literalmente o nosso mapa do tesouro para as próximas aulas. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Como sempre, se vocês quiserem mergulhar ainda mais fundo na arquitetura Web3 e dominar esse ecossistema, deem um pulo lá em forja.college. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!